A paz do Senhor Jesus, irmã. Não, tudo bem, mas a irmã vigia, irmã. Vigia muito, luta muito, porque a vinda do Filho do Homem está muito perto e temos que nos santificar cada dia mais. A gente tem que viver, todos os dias a gente tem que viver já acreditando que o amanhã, ou que daqui a pouco, ou que daqui a um segundo Jesus está voltando. Então, irmã, o testemunho eu tenho um testemunho, irmã, muito forte, não é? E eu era da vida aí, eu era do pecado, da podridão aí. Eu fui uma pessoa que realmente só Jesus na minha, só Jesus para mim tirar daquela situação, né? Porque eu estava sendo mesmo era cavalo de Satanás, né? E então, irmã, eu vim pela dor, né? Já resumindo, que eu vim pela dor, né? É um erro muito grande do ser humano, né? Jesus ama muita gente, ele não quer que a gente venha pela dor. Ele quer que a gente venha pelo amor. Mas a gente é tão teimoso, tão desobediente que acaba vindo pela dor. A dor que eu falo é: meus filhos ficaram contra mim, né? E ficaram com raiva até porque não quiseram mais me ver, né? E também a dor do pecado, que é a dor que você sente mesmo, a dor que você estava machucando mesmo a sua alma, né? E então eu perdi a minha família, né? Perdi minha família, mas eu creio em Deus que Deus vai restituir de volta, Deus vai devolver de volta e ainda vou contar esse outro testemunho que vai ser, né? Vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus me devolver de volta tudo que o inimigo, que Satanás tomou, então eu creio na presença do Senhor que Ele vai trazer de volta. Mas, irmã, eu vou contar para a irmã e a irmã pode contar no canal. Se a irmã quiser pôr até a minha voz falando, não tem problema. Pode pôr. Então eu vou começar a contar agora um pouco, tá? Daí a irmã já pode postar. Eu vou tentar resumir, tá bom? Então, irmã, era assim. Minha vida foi sempre uma vida conturbada. Já cresci aí, vendo meu pai bater na minha mãe, sabe? Fui tentada por estuprada. Assim, não fui estuprada, mas fui tentada, né? 2 vezes, não chegou a acontecer nada, né? E depois desse procedimento, dessa terrível ação de Satanás na minha vida, dessa tentação de estupro, eu comecei a ter um pouco de ódio de homem, né? Comecei a ter um pouco de ódio de homem e então, a partir daí, comecei, né, a ter relacionamentos, né? Comecei a namorar com meninos, né? Com meninos, ficar com meninos, né? Conhecer. E depois, até então, namorei, noivei com um, não deu certo. Depois conheci outro, também namorei, noivei, também não deu certo. Depois de eu ter bagunçado um monte, aí eu conheci, né, o meu marido. Então a gente resolveu fugir. Foi um procedimento muito errado, né? Porque para Deus isso daí é fornicação. Então a gente fugiu. Nessa fugida eu fui morar com os pais dele. E no início foi tudo bom, né? Mas depois ele se mostrou uma outra pessoa. Antes da primeira gravidez, já mostrou uma outra pessoa, muito violento, muito bruto. Me agredia. E depois aí aconteceu de eu ter filhos, né? E também ele agrediu meu irmão, porque meu irmão não queria que eu casasse com ele, sabe? Meu irmão não queria, falava que eu ia sofrer, e realmente, né? Era verdade. E eu fiquei, engravidei, aí já não tinha mais para onde ir com uma criança na barriga. E foi aquele relacionamento triste, aquele relacionamento, vamos dizer, empurrado com a barriga. Aí, irmã, eu teve minha primeira filha naquele relacionamento muito angustiante mesmo. E depois disso, engravidei novamente, né? A gente tinha muita discussão, ele tinha muitos ciúmes, ele acusava muito eu. Ele tinha muitos ciúmes, ele era muito ciumento. E
E aí foram vindo. Depois eu tive meu filho do meio. Aí depois, com muita briga, discussão, sabe? Comecei a separar dele. E separava, ia morar para outro lugar. E acabava a gente voltando pelos filhos. E não conseguia ter amor naquele homem, porque eu achava que eu ia conseguir, mas depois ele mostrando outra pessoa, aquele amor virou nojo. Eu tinha muito nojo dele. Eu tinha muito nojo, eu não sentia nada mais por ele. Na verdade, eu gostava dele, né? Mas eu achava que num relacionamento, num casamento, foi um erro meu, que eu ia conseguir amar ele, né? Mas não consegui. Então foi sempre nojo, sempre aquela repugnação. Eu ia ter relacionamento com ele, mas era com nojo, não era com vontade. Então, irmã, mesmo assim, ainda eu tive 3 filhos com ele, né? Tenho uma filha casada hoje, tenho um filho de 15 e outro de 10. Para honra e glória do Senhor, que eu falo que meus filhos são umas bênçãos de Deus. Então, irmã, nesse relacionamento aí foram muitas dores, sabe? Muita separação, muita agressão. Então, eu já tinha aí perdido o amor pela família, porque Satanás ele tirou. Na verdade, meu dentro de mim, né? Eu amava minha família, amava meus filhos, né? Meus filhos principalmente, né? Mas Satanás colocou na minha mente que para mim desprender, sair fora da família. E foi uma coisa que aconteceu. Ele vendou minha mente, meus olhos, e eu não ligava mais para minha família. Comecei a sair mesmo, traía muito ele, tirava aliança para sair, para trair ele, entendeu? Traía com moço, mulher, com homem, traía muito ele, sabe? E aí depois até, irmã, quando às vezes eu chegava em casa, eu via ele, aquele sofrimento dele, eu via que ele estava sofrendo. Mas Satanás colocava na minha mente que eu tinha que fazer ele mais sofrer ainda. Então, realmente estava sendo usada por Satanás mesmo, porque Satanás queria destruir minha família e eu não estava dando, assim, lugar para Deus trabalhar na minha vida. Então, saía com pessoas comprometidas, já fui prostituta mesmo, já saí por dinheiro, mas, assim, eu não costumava ter relação pelo dinheiro, relação carnal. Eu apenas deixava a pessoa ver alguma parte do meu corpo, alguma coisa do meu corpo, sei lá, ou eu fazer alguma coisa na pessoa, mas a pessoa não tinha envolvimento carnal comigo. Então a pessoa me pagava só para isso. Acontece que significa ser uma prostituição, mesma coisa. Traía ele com isso, traía ele pela internet, traía muito. Tava suja, eu tava na podridão, né? Tava na podridão. E muitas bebidas caras, bebidas e mais bebidas. Coisas, lugares para sair não faltava, né? Satanás não deixava faltar. Era uma vida que Satanás realmente estava ali. E eu era uma pessoa amarga, vazia, eu era muito nervosa, sabe? Mesmo uma pessoa falar, mas você tem tudo, você fica desse jeito, mas mesmo eu não tinha tudo. Hoje eu tenho tudo, hoje eu tenho Jesus. Eu não tinha nada. Eu era uma pessoa muito amarga, né? Irmã, então, às vezes eu tenho para falar aqui, que a palavra do Senhor, ela vem falar pra gente. Arrependei-vos, porque você não sabe nem o dia nem a hora que a vinda do Filho do Homem será. Então eu falo para quem estiver ouvindo, ou para quem estiver aí escutando, não sei como que a irmã vai fazer, mas Jesus está voltando e Deus está vendo cada passo que a gente dá, cada piscada de olho. Tudo que eu estou falando aqui para a irmã, esse testemunho, Deus está ouvindo também e vendo. E se for vir pela dor, dói muito. Dói muito, irmã. Dói muito. Assim, irmã. Então, depois a irmã pode pôr sim lá. Não sei a forma que você vai fazer, mas pode pôr lá, cortar algumas partes, se a irmã preferir, mas não precisa cortar partes não, tá? Meu nome é Valéria e eu moro aqui no interior de São Paulo, cidade de Tupã.
no interior de São Paulo. Então, irmã, o que eu tenho para falar desse testemunho é muito dolorido, sabe? A dor, porque assim foi uma pessoa que Deus usava muitas pessoas para falar comigo, falar, ó, Deus te chama, Deus está te chamando para a obra, Deus está te chamando para você servir Ele, Deus quer você ir morar no céu com Ele, Deus não quer você nesse mundo, Deus chora quando você peca. Deus não quer você nessa situação, sabe? Usava muitas pessoas, muitas irmãs para falar, muitos vasos do Senhor, muitos pastores. E eu não dava ouvida, eu não dava crédito à palavra do Senhor. Então, irmã, foi aonde que eu acabei vindo pela dor, porque eu era uma pessoa, irmã, que é tão... foi uma pessoa que fui... Eu era eu mesmo, não estava nem aí, eu bebia mesmo, eu bebia todos os dias da minha vida, todos os dias que eu tinha. Às vezes não tinha nem dinheiro, mas o povo dava. Eu era uma pessoa, irmã, que eu era bancada pelos colegaiada aí, ó, sabe? E era uma alegria falsa, porque essa alegria que a gente sente nesse momento do pecado é uma alegria falsa. É uma alegria muito falsa. Lá, quando você tá, depois você chega dentro da sua casa, você se sente sozinha. Você não tem ninguém para ficar ali com você. Mas na servindo a Deus, é totalmente diferente. É uma bênção, é uma glória, você se sente feliz, você não se sente mais sozinha. Eu quero falar para você que estiver ouvindo, para algum irmão, irmã, não sei se você está servindo a Jesus, não perca tempo. Jesus está voltando. Jesus vai voltar e vai levar aqueles que estiverem na presença dele. Não fica no pecado. O pecado, depois você vai colher frutos dele. Você vai colher, os frutos do pecado não são bons. Você vai colher seu fruto podre. Então, amados, que vocês estiveram ouvindo aí esse testemunho, eu fui uma pessoa muito traí, a minha felicidade era trair a pessoa que eu estava. Para vocês terem uma ideia, eu traía o meu marido com mulheres e as mulheres que eu estava ficando, eu traía com rapazes. Olha só o grau do pecado que eu estava cometendo. Eu traía, eu era uma pessoa que eu gostava de trair. Eu era desse tipo, porque eu dava lugar para Satanás entrar na minha vida. E confesso para os irmãos, a minha vida foi um erro. Foi um erro, assim, de achar que a minha alegria estaria no pecado. Quando você está ali naquele pecado, você está gostando, eu falo para você que quando Deus cobrar de você, vai ser 1000 vezes o dobro da dor do que você está gostando. 1000 vezes. Põe o dobro. O dobro, o triplo é dor, dói muito. Eu não sei de onde eu tirei tantas lágrimas para chorar, de onde vinha. E nessas indas e vindas eu ia beber por aí, é que eu falei, eu tirava aliança, eu traía mesmo, chegava em casa, meus filhos falavam para mim não fazer e eu fazendo, e eu não ligava mais para nada. Porque Satanás ele estava me usando. E foi até o ponto que até uma vez, uma irmã, uma irmãzinha abençoada, para honra e glória do Senhor, Deus mostrou para ela, falou, ó irmã, Deus está me falando aqui que Ele quer você na presença dEle, que se você não vir por amor, você vai vir pela dor. Aquilo eu escutei, mas eu não dei crédito, do mesmo jeito. E não demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Eu vim por menos acho que de 9 meses, pela dor. Pela dor eu vim. Porque começou a solidão. A solidão, não de colegas, de amizades, que isso daí tinha muitos amigos de copos. Mas a solidão da perda dos meus filhos, do companheirismo dos meus filhos, que são minha base, né? São a base da gente. Então começou a acontecer
a solidão dos filhos. Eu comecei a ver pro meu passado o tanto de nojo que eu tinha feito da vida. Porque envolver com pessoas do mesmo sexo, eu respeito aqueles que bebem, que gostam, mas não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Deus abomina, Ele vomita. Então não é. Se você faz, você busca a libertação do Senhor, porque eu consegui. Eu consegui. Então, eu tinha muito nojo do meu marido. Eu tinha muito nojo, sabe? Satanás colocou isso. Colocou, e eu comecei a ter atração por mulheres, mas eu, assim, não para fazer algo, mas como as mulheres me olhavam, eu acabava me entregando, entendeu? Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele sabe as estratégias. Ah, ela não gosta muito, mas eu vou fazer ela gostar de alguém que faça nela. Entendeu? E era uma traição atrás da outra. Eu era uma pessoa que eu não era fiel a ninguém, nem a Deus. E olha só, Deus cobrou. E então, irmã, quando essa irmãzinha falou que eu não dei crédito, aí quando eu tava no pó mesmo, na solidão mesmo, na dor do pecado, eu lembrei. E foi aí que um dia eu pedi pro pastor, Deus começou já, o Espírito Santo já começou a tocar na minha vida, sabe? Pedia muito para a pastora vir orar, vem orar, eu preciso de oração, vem, que eu queria contar um pouco da minha vida. E com muito esforço, muitos atrapalhos, aconteceu deles vir, eles veio e o pastor orou, a missionária orou, e Deus mostrou para o pastor, falou que Deus queria, para ele trabalhar na minha vida, ele queria uma renúncia. Ele queria uma renúncia. E foi aonde que... E nesse dia, olha só como que o inimigo ele é sujo. Eu já tinha marcado para sair com uma pessoa comprometida. A gente ia sair para beber. Ia beber até não dá mais. E eu tinha marcado com essa pessoa. E mesmo assim, o pastor orando, eu estava na convicção que eu ia ainda. Olha só como que Satanás estava na minha mente. E o pastor saiu, foi embora, falou, né? A missionária também falou que Deus ia trabalhar muito na minha vida, fazer uma obra muito linda na minha vida, mas ele queria uma renúncia. E foi aonde que isso ficou na minha mente. Só que mesmo assim, aí eles saíram, foram embora e eu comecei a me arrumar para sair com aquela pessoa. Olha só como que Satanás é. Eu estava possuída mesmo. Então, só que aí quando eles saíram, eu comecei a me arrumar, aí a pessoa me ligou. Falou, oi, então, não vai dar mais, porque a coisa da pessoa na qual, né, que a pessoa tava, a coisa me ligou aqui, eu vou ter que ir pra casa, a coisa não tá boa lá não, tá muito nervosa, tá me xingando, vou ter que ir lá. E outro dia nós marca ou mais tarde, aí nós sai, nós bebe. E a pessoa comprometida falando pra mim, sabe? Aí eu falei, tá bom, né? Fiquei meio nervosa, mas tá bom. Naquele dia eu queria beber, né? Olha só, aí Deus já começou a trabalhar aí. Que era um encontro que eu tinha para sair com uma pessoa comprometida. Assim que eles foram embora, que orou, que determinou aqui, Deus, né, falou, Deus já trabalhou nesse ponto. Aí a pessoa ligou, falou que não ia dar mais, tal. Aquilo, aí eu não saí, era um feriado, eu fiquei aqui sozinha, eu olhei para um lado, para o outro, só sentia vontade de chorar. Comecei a chorar muito, 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 muito. A pessoa que ficou durante mais de 20 anos tentando parar de beber, que eu bebia todo dia, com 2 dias eu parei de beber. Com 2 dias, irmã, porque eu me humilhei. Eu me humilhei para Deus, eu coloquei meu rosto no chão. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu não aceito essa vida.
Me tira dessa vida, Pai, de pecado, de prostituição, de homossexualidade. Meu Deus, me tira disso, sabe? Bem profundamente, sabe? Profundamente mesmo. Eu falei com Deus. Eu estou resumindo, irmã, porque tem muitas coisas, meus testemunhos, sabe? E, e aquilo eu falei com Deus, eu me humilhei mesmo no pó, no chão mesmo. E foi aonde que, depois daquela oração, aquele choro, eu já consegui parar de beber. Eu já comecei a ter nojo do pecado. Eu já comecei, irmã, a entrar na presença do Senhor, ler a palavra, fazer orações, ir mais para a igreja, se entregar, abrir meu coração para o Senhor Jesus. Porque toda honra e toda glória é do Senhor Jesus, não é para a nossa glória, é para a glória do Senhor Jesus. Então, irmã, foi uma benção. Foi uma glória eu ter conhecido esse Jesus. Porque até então eu só ouvia falar, mas eu nunca tinha deixado ele entrar realmente na minha vida. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Muitos vão estar ouvindo esse testemunho, irmã, e vão estar aí, você que está ouvindo. Às vezes você está passando pelo que eu estou passando. Faz o que eu estou falando, faz o que eu fiz. Se renuncie do pecado, arrependa-se, se santifique. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, não é para a nossa glória, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmã, quando eu fiz essa oração, sabe? Essa oração eu coloquei na presença do Senhor. Aleluias. Glorioso Deus, eterno Pai, santo, poderoso de Israel, Deus de Abraão. Deus começou a trabalhar na minha vida, Deus começou a me dar forças da onde eu não tinha forças, Deus começou a colocar alegrias no meu coração, Deus começou onde eu não achava graça, eu achava até uma caneta azul, simplesmente uma caneta azul, uma caneta vermelha, uma caneta amarela, eu já acho graça. Eu acho graça numa folhinha voando no chão. Eu acho bonito, eu acho lindo, porque eu comecei a ver a beleza deste mundo que Jesus construiu. Porque Satanás usou pessoas para destruir. Mas o mundo, ele é de Deus fez o mundo. Tem coisas lindas no mundo, mas Satanás está querendo destruir, ele já destruiu. Mas eu não via beleza nas árvores, no céu. Hoje em dia eu vejo. Hoje em dia eu vejo muita beleza, eu vejo o trabalhar de Deus, eu vejo que Deus ele é fiel na vida daquele que crê, na vida daquele que se entrega realmente. Porque, irmãos amados de Deus, se vocês realmente se entregar nos caminhos do Senhor, viver a doutrina da Bíblia, vocês vão ter o melhor. Vocês vão ter tudo de bom. Não é porque a gente serve a Deus, a gente não vai passar lutas, vamos passar lutas. Mas sempre tendo fé na vitória, porque a vitória é certa na vida daquele que crê em Deus, na vida daquele que serve, que vive a doutrina santa, sagrada da Bíblia. Então, irmã, eu me humilhei, coloquei mesmo realmente o rosto no chão, no pó, sabe? Deus começou a trabalhar na minha vida, Deus foi tirando as vontades carnais, porque a Bíblia diz renuncia o pecado carnal, porque é um pecado abominável aos olhos do Senhor. Todos os pecados são, mas o carnal a gente tem que renunciar, porque Jesus vai voltar tão logo e a gente tem que estar na santificação. O corpo da gente é o templo do Espírito Santo. A gente não pode fazer essas coisas de atingir o corpo, porque Deus vai chorar. Sabia que Deus tem ciúme do nosso corpo? O Espírito Santo tem que habitar. E a gente vai lá, faz isso, faz aquilo no corpo. Não pode. Deus chora. Amados, eu tenho que contar esse testemunho, mas eu estou resumindo ele, mas foi muita dor que eu passei. É muita dor. Eu tinha muitas pessoas usavam, Deus usava pessoas para falar, eu nunca dei crédito.
A dor foi muito forte, porque você vê que seus filhos são contra você, né? Ficar com a saudade deles, querer ver os filhos, mas eles não queriam ver você por você ter feito o que você fez. Pelo pecado imundo que eu vivia. Então, irmã, Deus começou a trabalhar na minha vida tremendamente. Deus começou a fazer obras na minha vida que eu jamais acreditava acontecer. Eu sou uma pessoa hoje feliz, alegre. Eu tenho paciência, eu não tinha nada, 0, paciência, eu não tinha. Hoje eu tenho paciência. Hoje eu vejo tudo aquilo que a pessoa não há. Falar, não tem solução, tem. Porque tudo é possível para aquele que crê em Deus. Tudo é possível. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Então, irmã, para as pessoas que vão escutar esse testemunho aí, vai para Jesus. Jesus está voltando. Ele vai voltar em breve. Ele vai voltar para buscar todos aqueles que estiver servindo a Ele. E se você não estiver servindo a Jesus, você vai ficar para a tribulação.